Bom dia, senhores, estamos aqui com a plataforma de milho Bocuda da Vence Tudo, onde nós vamos falar um pouco sobre esse equipamento, mostrar algumas diferenças que nós temos em relação aos demais que tem no mercado. Bom, senhores, o chassi da plataforma Vence Tudo é um chassi universal, no qual permite acoplar em qualquer colheitadeira, tanto nacional como importada, fazendo apenas uma simples troca de acoplamento, onde nós temos aqui 8 parafusos francês que permite soltar esse engate e colocar o engate conforme a colheitadeira que vai ser operada, vai ser trabalhada. Então, no caso, a situação que o cliente tem duas máquinas distintas com duas marcas diferentes, ele pode adquirir uma plataforma de milho e utilizar essas duas colheitadeiras. Ou até mesmo na questão de troca futura, né? Pode trocar esse equipamento e comercializar para outra colheitadeira, fazendo apenas essa troca de engate, essa simples troca de engate. Esse chassi ainda é um chassi tubular, o que tornou a nossa plataforma mais leve e mais resistente. Então, como uma consequência, nós conseguimos crescer um número maior de linhas, visto que há tempos passados o pessoal utilizava máquinas com 4, 5, 6 linhas. Hoje nós trabalhamos aí com um total de linhas até 24. A gente sai de 4 linhas, espaçamento 90, seria o espaçamento tradicional, e consegue chegar até 24 linhas, espaçamento de 45. Um dos fatores é justamente a concepção de chassis, por ser um chassi tubular e mais leve. Outro fator interessante da plataforma de milho Vence Tudo, da Bocuda, é a proximidade da caixa de transmissão em relação ao pescoço da máquina, em relação ao engate da colheitadeira. Essa aproximação do pescoço da máquina diminui muito a relação de peso de alavanca. Então hoje nosso equipamento, a nossa plataforma de milho, é a plataforma mais leve do mercado, tanto na estática, se nós for pesar esse equipamento aqui, como também na condição de dinâmica, condição dela trabalhando. Justamente por esses diferenciais que nós temos, né? A questão da concepção de chassis e proximidade de linha ao engate. Então são os fatores, os pontos fortes aí que nós temos nessa plataforma de milho, né? Senhores, o acionamento da nossa plataforma de milho ele é feito através de eixo, onde nós temos um eixo acionando metade de um lado e outro eixo acionando a outra metade. Então, numa situação de uma máquina, por exemplo, de 12 linhas, nós vamos ter 6 linhas sendo acionadas de um lado e 6 linhas sendo acionadas do outro, com o sistema de limitador de torque na lateral. Então, se porventura obstruir o funcionamento de uma linha, esse sistema de embreagem vai parar na lateral da máquina, paralisando assim a metade da máquina. Ainda ele conta com um sistema aqui de esticador com mola, no qual permite utilizar o reversor. Então, se porventura obstruir o sistema de dentro da gabine mesmo, o senhor consegue utilizar o reversor, fazendo ela voltar ao contrário e voltar com a tensão normal da corrente, evitando assim de danificar tanto a parte de corrente como também a parte de engrenagem. Vai manter sempre a mesma tensão em cima desse conjunto. Então é muito interessante a concepção desse sistema aqui, justamente porque ele permite trabalhar em situações mais severas, que seria um milho consorciado, um milho, uma lavoura um pouco mais suja, né? Ele vai se comportar melhor, porque o limitador fica na lateral. Então, se qualquer coisa que aconteça que obstrua o sistema, é mais fácil você fazer manutenção, é mais fácil você visualizar esse sistema. Se você tiver que ajustar o sistema para trabalhar em situações mais severas, você consegue chegar na lateral da máquina, ajustar cada parafuso desses aqui, deixando ela mais justa, né? Trabalhando melhor em situações mais adversas. Ainda ela conta com um sistema de acionamento onde nós utilizamos uma rolamentação padrão, ou seja, todos os rolamentos do acionamento são o mesmo. Então, tanto o rolamento do eixo de transmissão que sai do cardan da colheitadeira, como também o eixo principal que movimenta as linhas, como o eixo do caracol, são todos o mesmo. Significa o quê? Que um rolamento só a gente consegue jogar em toda a máquina. Então isso é interessante na questão de manutenção futura. Se possivelmente no futuro o cliente aconteça algum problema com o rolamento, ele tendo um rolamento junto, ele consegue manter toda essa parte. Então a questão de manutenção futura aí é muito prática, muito fácil de fazer, né, e funcionar. Então é o que o agricultor mesmo hoje procura: praticidade e funcionabilidade, né? Senhores, o sistema de recolhimento da nossa plataforma, o caracol, o rosca sem fim helicoidal, nós temos algumas diferenças em relação às outras máquinas. Nosso helicoidal ele é mais alto e mais afastado um helicoide do outro, né, tendo um transpasse do centro. Significa o que? Esse caracol ele tem um fluxo maior de entrada
de espiga, então ele vai te beneficiar muito na questão de qualidade de colheita, velocidade de colheita. Então hoje o equipamento, a plataforma de milho Venstudo, a plataforma bocuda hoje, ela tem um ganho muito grande nessa questão de velocidade de colheita. Ou seja, não existe hoje um fator limitante dentro da plataforma Venstudo, dentro da linha de plataformas Venstudo, e sim da colheitadeira que trabalha com ela. Ou seja, o que a colheitadeira conseguir colher sem jogar fora, a plataforma nossa consegue absorver. Então tem casos de clientes trabalhando a 8 km por hora, 10 km por hora, até 12 km por hora, e a plataforma consegue absorver independente da quantidade de linhas. Nós estamos falando de 10 linhas, 12, 15, 18, 20, 22, até 24 linhas, é a mesma situação. A plataforma consegue absorver de maneira que consegue vencer a colheitadeira. Então é um ponto forte nosso aí, essa questão da entrada da planta para cima da linha, como também do recolhimento dessa rosca sem fim. Nós vamos passar numa linha desmontada ali para vocês terem uma noção de como é a concepção da nossa caixa de transmissão, também como da nossa linha recolhedora. Senhores, o posicionamento da nossa caixa de transmissão, no coração da máquina, que nós gostamos de falar, ela fica fixada com o sistema de algema, o mesmo sistema utilizado em plantadeira. Então, de forma que todas as caixas são iguais, são gêmeas, com a mesma usinagem utilizada em rolamento. Então, se porventura o cliente adquirir uma máquina com 12 linhas, um exemplo de 50, e quiser passar para 13 e 45, daqui 2, 3 anos, ele consegue fazer isso sem dificuldade alguma. Por quê? Porque o mesmo sistema utilizado hoje numa caixa de transmissão é o mesmo sistema que a gente utiliza já há vários anos, justamente por ter uma continuidade, ter as linhas todas iguais, né? Justamente para poder atender em qualquer situação. Na mesma situação que o cliente adquire uma máquina com espaçamento de 80, 90 nesse primeiro instante, e futuramente quer passar ela para o espaçamento de 45 ou espaçamento de 50. Então nosso equipamento suporta essa tecnologia de redução de espaçamento. Então o cliente pode ter certeza que a nossa máquina consegue fazer essa variação de espaçamento atendendo em qualquer situação. Ainda esse sistema trabalha com um sistema de tubo em vão livre, de forma que se for mexer no espaçamento você consegue jogar uma linha de uma extremidade à outra, sem pular travessa de chassi, sem atravessar por nada. Então fica fácil de fazer essa alteração, principalmente o pessoal que trabalha com prestação de serviço, que às vezes pega áreas com vários espaçamentos distintos, consegue fazer isso com uma facilidade muito grande em cima desse equipamento, justamente pela forma de fixação. Outro ponto forte da nossa caixa de transmissão é o acionamento. Como eu havia falado para vocês, nosso acionamento é por eixo. Então aqui dá para nós visualizar a forma que ele é concebido, a forma que ele faz a tração dentro da caixa. Então nós temos dentro da caixa de transmissão, nós temos um eixo interno com 450 milímetros de parede interna, aonde ele vai fazer força em cima do eixo de acionamento. Então com isso nós temos uma tração constante e posta já direto na força de tração, em cima da engrenagem. Então a nossa força para tocar esse sistema é menor. Além de contar com a caixa de transmissão banhada a óleo, onde toda a rolamentação dessa caixa, todas as engrenagens dessa caixa ficam lubrificadas a óleo. Ainda essas engrenagens que nós trabalhamos, ela trabalha com sistema crônica temperado. Então o mesmo sistema de engrenagem, mesmo sistema diferencial hoje que tem em veículos automotivos, no caso de caminhão, é o mesmo sistema. Então a durabilidade, a resistência, a performance de trabalho é bem melhor, justamente por se tratar no equipamento que trabalha com essa característica, trabalhar com o sistema banhado a óleo, lubrificado a óleo, né? A verificação de óleo é feita aqui em cima nessa parte, né? Você deixa a máquina no nível e faz a verificação de nível de óleo tendo a necessidade. Se ocorrer algum vazamento, você faz a verificação. Caso não tenha, você consegue trabalhar com ela, tendo um trabalho a cada 2 anos, 3 anos, faz o spot e completa com óleo novo. Na parte da entrada da linha, a gente conta com um sistema aqui com 2 chapas despigadoras, que elas são com a regulagem manual, como isso daqui, ou pode ser feita através de regulagem elétrica, né? Isso seria o opcional da máquina, abertura e fechamento. Então esse sistema ainda ele conta com uma barra aqui com material 1045, que ela evita de afiar essa chapa despigadora. Então acontece isso muito na situação do milho safrinha, hein? Começar a afiar a ponta da chapa despigadora de algumas marcas de plataforma e começa a derrubar o milho para cima da linha. Então nesse caso não acontece, justamente por trabalhar com esse sistema. Então ele vai conduzir a planta de milho até a entrada da linha, evitando assim de derrubar essa planta, de criar uma dificuldade para a entrada do pé de milho, né? Então ela é bem simples, pode ver que ela tem um vão livre grande, onde ela vai conseguir conduzir
a essa entrada da planta para cima da linha. Então a entrada dela, pode ver que ela tem um sistema aqui de esqui, um sistema de sapato que a gente fala, onde vai, se porventura essa máquina tocar o solo, encostar no chão, ela não tem perigo de danificar o sistema, justamente pela forma de fixação e por esse sistema de esqui que tem na entrada da linha. Na parte dos rolos recolhedores, dos torpedos que nós gostamos de falar, trabalha com sistema de aleta. Essas aletas são substituíveis e o material que a gente utiliza nessas aletas é um material 1045 e ele possui têmpera, a mesma têmpera utilizada em faca de roçadeira. Com isso nós temos uma vida útil prolongada em cima desse sistema. Também na situação do uso prolongado, de trabalhar com esse equipamento há 8, 10 anos, que ocorrer desgaste, faz uma simples troca de aleta, mantendo o equipamento sempre novo, justamente por ter esse sistema de troca de aleta, por as aletas se tornarem substituíveis. Ainda tem um sistema de faca raspadora aqui, onde passa bem próximo ao torpedo. Então numa situação onde o cliente trabalha com milho consorciado ou que pega uma lavoura mais suja, ela vai se comportar muito bem, ou seja, vai se comportar melhor que as demais, justamente pelo posicionamento dos torpedos, das facas raspadoras passarem bem próximo. Então esse é um ponto muito forte da nossa plataforma, de conseguir trabalhar em qualquer situação, justamente pelo posicionamento das facas com o sistema de aletas, as aletas agressivas que nós trabalhamos. Ainda na parte de torpedos, nós temos 160 milímetros a mais do que as demais plataformas que tem no mercado. Então ele tem um benefício muito grande nisso aqui, porque nós trabalhamos com uma rotação menor, como consequência tem um acúmulo menor de palha e uma qualidade melhor de espigamento, justamente por ter uma área de contato maior. E ainda conta com um sistema aqui de mancalização nos torpedos. Essa mancalização é feita através de uma rolamentação dupla de esfera, onde dá uma estabilidade maior nesse torpedo. Então sempre vai manter a mesma posição, o mesmo posicionamento das pontas dos torpedos. Vai ser sempre na mesma posição. Com isso vai te beneficiar muito na questão de qualidade de espigamento e na manutenção futura, porque vai manter sempre a mesma posição. Esses torpedos são fixados na caixa através do sistema de pinhão, onde nós temos uma chaveta de aço e um pino elástico. Então é praticamente impossível acontecer de um torpedo bater no outro, como tem casos de algumas máquinas concorrentes que acontecem. Então a nossa não acontece justamente pela forma de fixação e pela forma de composição do rolo. Então é um ponto muito forte que nós temos hoje na plataforma Venstudo, é esse sistema de ataque à planta de milho. Por ser mais comprido, por ser mancalizado, por passar perto da faca raspadora, é uma máquina que dá um diferencial muito grande aí em relação às demais, justamente pela forma que ela atua, pela forma que ela trabalha, né? E pela resistência que ela tem. Então hoje a plataforma de milho, sem sombra de dúvida, está um passo à frente das demais que possuem no mercado, por esses pequenos diferenciais que realmente fazem uma diferença. Se nós for falar em termos de quantidade de linhas, se nós for falar de uma máquina de 20 linhas, nós não vamos estar falando de um torpedo, nós vamos estar falando aí no mínimo de 40 torpedos. Então isso aí é um ponto muito forte aí que o cliente tem que tomar muita atenção, justamente para essa característica, essa diferença aí de composição de linha, né? Que é o que faz realmente o trabalho aí, que faz a entrada de milho e que faz o trabalho na colheita de milho. Bom, o posicionamento da nossa carenagem em cima da nossa linha da plataforma, ela fica posicionada dessa forma. Então ela vai ter um sistema de chaveta, né, um pino R aqui, que vai fazer a fixação dessa carenagem em cima da linha. Então se porventura tiver algum obstáculo que esse bico encontre, ela vai ter uma tolerância, né, evitando assim a danificação desse bico. E se ele cravar no chão, se ele pegar no solo, ela vai desarmar, evitando assim a danificação em cima do sistema de carenagem. Então é um sistema bem seguro, bem completo, aí a gente trabalha já há vários anos. Fomos os pioneiros nessa questão de redução de espaçamento, nessa questão de trabalhar com esse material polietileno, e hoje é um equipamento, um material que veio para ficar no mercado. Então já está consolidado esse sistema, e essas diferenças que nós temos aí na questão de regulagem de altura de bico, a proximidade dele do solo, sistema de segurança, se porventura bater no chão, são alguns detalhes que nós temos aí na questão de carenagem. Ainda ela conta com duas furações aqui no alto da carenagem, que permite colocar um sistema de borrachas aparadoras. Então na situação que o cliente está colhendo aí, que o milho está retornando, você pode utilizar essas borrachas aparadoras aí para fixar na carenagem, né? Ainda contamos com a maior linha na parte de espaçamento, maior linhas de carenagem nessa situação de mudança de espaçamento.
A plataforma de milho Vence Tudo, Bocuda, ela conta com a maior opção de espaçamentos do mercado. Então nós contamos com a opção dos espaçamentos tradicionais, que era o espaçamento de 80, 90, o pessoal utilizava, e hoje com as opções de espaçamento reduzido, 45 e 50. Contando com duas versões. No espaçamento reduzido, nós temos opções de carenagem fixas no espaçamento de 45 e de 50, e temos opções de carenagem reguláveis, que ela parte de 45, espaçamento de 45 chegando até 70. Essa opção de carenagem ela permite fazer uma maior variação de espaçamento. Então, na situação que o cliente está colhendo um espaçamento, um exemplo, espaçamento de 70 e quer passar para o espaçamento de 45, ele somente retira o filete central, que é essa parte amarela, acrescenta o número de linhas conforme o tamanho do chassi e chega até a carenagem de 45, que é essa carenagem que está aqui. Na situação do espaçamento de 65, 60, 55 e 50, o cliente age da mesma forma. Então ele faz a identificação de espaçamento que ele quer colher, faz o posicionamento das linhas e entra com esse sistema de carenagem, onde ele consegue subir a cada 5 centímetros com um sistema de filete central. Então, conseguindo atender assim a maior número, a maior opção de espaçamentos do mercado. Ainda possui o sistema de carenagem para atender os espaçamentos tradicionais, que seria de 75 até 90, né? Trabalhando assim da mesma forma, com um sistema de filetes centrais em cima das carenagens. Então, na situação que o cliente adquire o primeiro instante, disponhamos uma máquina com espaçamento de 80 e futuramente ele quer passar para o espaçamento reduzido, ele pode agir dessa forma, ele pode adquirir esse primeiro instante dessa maneira e pode passar ela num segundo instante, num espaço curto de tempo, aí pode passar para o espaçamento de 50 ou de 45. Então é uma plataforma que ela é muito bem aceita aí no mercado para o pessoal que trabalha com prestação de serviço ou para aquele cliente que ainda não definiu o espaçamento, que trabalha com espaçamento distinto. Então ela consegue atender num primeiro instante um espaçamento, digamos que um espaçamento de 70 e depois consegue atender também o espaçamento de 45 e 50. Então consegue oferecer ao cliente esse maior número de opções de espaçamento, né? Então é o que o mercado hoje pede, é uma praticidade, é uma máquina simples que consiga atender e realmente realizar essas diferenças, essas vantagens aí no campo, né? Senhores, tendo a opção então de trabalhar com o sistema de carenagem alta, que seria a carenagem que nós possuímos com uma elevação maior na parte de cima, segurando mais a planta para o lado de dentro da plataforma, diminuindo assim a perda na lateral. Temos também a opção de carenagem tradicional que pode ser montada no nosso equipamento. Então, no momento que o cliente faz a aquisição da nossa plataforma, ele passa para nós alguns dados, que seria a característica da colheitadeira que ele vai trabalhar, o número de linhas e opções de montagem na questão de carenagem fixa ou regulável, carenagem tradicional, carenagem alta. Então, algumas opções aí que a fábrica, que a indústria de implementos agrícolas Vence Tudo oferece aí. Também a questão que eu comentei com vocês antes das linhas, a parte de abertura e fechamento elétrico. Bom, senhores, a Vence Tudo é uma empresa que já está há vários anos no mercado. Nós estamos desde 1964 trabalhando no ramo da atividade agrícola, desenvolvendo equipamentos, desenvolvendo máquinas aí para atender da melhor forma possível aí os nossos clientes. Então sempre trazendo o que tem de inovação, o que tem de melhoria para conseguir desenvolver produtos aí que sempre estão à ponta aí para atender a nossos clientes. Participamos também no mercado externo aí, com mais de 35 países hoje que faz parte da venda dos equipamentos da Vence Tudo. Estamos desde o ano 2000 em líder nesse equipamento que nós conversamos agora, que seria a plataforma de milho. Então, vários aspectos, vários projetos, várias pessoas envolvidas para o desenvolvimento e a concepção desse equipamento para ser comercializado. Então, é um equipamento que hoje a Vence Tudo trata, como também os demais, com bons olhos aí, tem uma boa participação. Não é só em cima de um cliente ou de um tipo de cliente, e sim todos que participam do mercado. Então a Vence Tudo se importa desde o equipamento de uma pequena propriedade até um grande empresário rural, né? Então isso tudo vem a somar e vem trazer aí
uma tranquilidade, uma força a mais aí para essa linha de equipamentos da Venstudo. Então, creio que se o senhor não é cliente nosso ainda, um dia nós vai ser cliente nosso, vamos ter o prazer de ter o equipamento trabalhando na sua propriedade.